Eu recebi a incumbência hoje de falar sobre um assunto que eu valorizo muito, gosto muito, como neuropediatra. Eu priorizo esse assunto nas minhas consultas e com os meus 2 filhos eu estou sempre lutando para melhorar a qualidade do sono deles. Então, e acho sinceramente, como pai, como médico, como pai, como médico, acho que vale a pena investir o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas energias nesse assunto. Vocês vão depois dizer para mim, realmente valeu a pena. Melhorou, hein? Agora sim. Meu filho de 6 anos hoje dorme muito melhor e é uma criança mais feliz porque dorme melhor, porque a gente batalhou para fazer aquilo que eu vou apresentar para vocês aqui como sugestões, né? Eu quero de antemão dizer que não existe um padrão único de sono. Assim, pela apresentação dos slides, alguém poderá dizer, mas esse cara é muito rígido, ele quer que a gente transforme a nossa casa num quartel militar. Não é bem assim, mas existe uma flexibilidade que, oportunamente, eu vou mencionar para vocês. Bom, eu vou descrever aqui as principais características do sono humano. Quero enfatizar para vocês a importância do sono para o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. E gostaria que cada um de vocês saísse daqui hoje convencidos de que o seu filho vai ficar mais inteligente, mais bonito, mais alto, se dormirem melhor. Tá? Depois eu vou fazer uma enquete no final para saber se eu convenci ou não. Tá? Muito bem. O sono, diferentes animais têm necessidades de sono distintas. Olha que engraçado, o cavalo, que é aquele animal imenso, ele dorme apenas 3 horas por dia. Tem como apagar a luz da frente aqui, por favor, Raquel? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês convivem com o cavalo, mais ou menos, o cavalo dorme em pé, né? O cavalo consegue dormir em pé, o cavalo e a vaca também. Eles encostam ali assim e conseguem dormir, mas dormem muito pouco. E, no entanto, conseguem levar uma vida bem razoável, né? O ser humano adulto, eu gostaria de enfatizar para vocês, por favor, a palavra adulto precisa de mais ou menos 8 horas de sono. Mas eu, com alguma frequência, eu ouço de pais muito esclarecidos a seguinte frase: mas o meu filho dorme 8 horas, qual é o problema? Uma criança de 5, 6 anos. Então, gente, por favor, saibam disso. Essa é a necessidade média dos adultos. Tá? As crianças precisam de mais sono. Por quê? Porque o cérebro delas trabalha muito mais do que o nosso. Tá? Saibam disso. Vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono, como é que o sono funciona na nossa vida. Tá? No centro do cérebro tem uma região chamada hipotálamo, que é uma região fundamental. Ela é tão pequena quanto importante. Ela regula todas as funções do nosso corpo. E o hipotálamo também regula o sono, através dessa estrutura, chamada núcleo supraquiasmático. Isso aqui é a famosa hipófise, que todo mundo conhece, né? É da hipófise que saem os hormônios, né? Todos os nossos hormônios, quase todos saem daqui. E o hipotálamo trabalha em conjunto, em sintonia com a hipófise. Essa dupla aqui rege o nosso funcionamento. Certo? O núcleo supraquiasmático, ele regula a vigília. Ele nos mantém acordado. E ele tem receptores para a famosa melatonina, certo? Ele também recebe informações da retina. Por que da retina? Porque é a retina que capta a luz. Então, não por acaso, a gente costuma sentir sono
quando está escurecendo. E a gente costuma querer acordar quando está de dia. Tá? Isso antigamente era bem mais, digamos assim, natural e automático. Não é? Hoje em dia tem coisa sem cortina, sem blackout. Né? Hoje em dia a gente consegue condicionar isso, programar isso melhor. Né? Muito bem. Sabemos que também a melatonina ela é uma substância produzida naturalmente pela glândula pineal do cérebro e ela regula o início e a manutenção do sono. Tá? Por favor, Pedro, tem que acompanhar ali o passador. Tá? E a secreção de melatonina é incentivada pela escuridão e inibida pela luz. Aí já surge um problema aqui, porque alguém cismou de inventar telas de computador. E vocês já devem ter reparado que a tela de computador ela é brilhante, ela tem muita luz. Então a tela de computador ela ela pode inibir a secreção de melatonina. Problema 01 dos tempos atuais. Né? Lembrem-se disso mais tarde, que eu vou voltar a esse assunto. Só para, sem querer dar uma aula aqui de medicina, mas só para vocês entenderem melhor a situação, isso aqui é todo o cérebro, está aqui essa região crucial do cérebro da gente, e está aqui o núcleo supraquiasmático. Tá? Então ele fica aqui bonitinho, quietinho ali, pequenininho, mas ele recebe um monte de informações. Falando um pouquinho mais sobre a qualidade e as características do sono, olha que coisa interessante. Vigília é o estado em que quase todos nós aqui estamos, nesse momento. Né? É o estado em que você está interagindo com o ambiente e com as pessoas e você tem um nível de consciência bastante razoável de si mesmo. Certo? Por algum motivo, ou porque Papai do Céu quer, ou porque a natureza quer, de vez em quando nós temos que dormir. Não é opcional. O sono não é uma opção. Né? O sono é uma necessidade imperiosa. E ele se apresenta para a gente de uma forma gradual. Uma das coisas fascinantes sobre o sono é que a gente não passa da vigília para o sono, tum. Existe uma transição da vigília para o sono e depois do sono para a vigília. Isso é fundamental em neurologia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas essa transição é um momento crítico do funcionamento do cérebro. Entende? Como é que o sono progride ao longo dessa transição? Ele passa em... Antigamente se falava em 4 estágios de sono não REM, sem movimentos oculares rápidos. Hoje em dia, a classificação moderna é para fundir os 2 últimos estágios em um estágio só. Se vocês forem no Google, vocês vão ver as 2 classificações, que ainda se usa muito a classificação antiga, por isso que eu estou mostrando aqui. Mas para mim, faz todo sentido do mundo que o estágio 3, que os 2 últimos estágios sejam fundidos em um único estágio. E depois tem o sono REM, que é o sono de movimentos oculares, com movimentos oculares rápidos, que é uma etapa crucial do sono, porque é aqui em que a gente quase sempre sonha. É no sono REM que a gente sonha. E aí deixa eu mostrar um pouquinho mais sobre essa estrutura do sono. Tá bem? Bom, coisas curiosas que ninguém explica muito bem, mas são a mais pura verdade. Esse padrão de sono, essa alternância de ciclos e de estágios do sono, ele só se estabelece aos 3 meses de idade. Antes, não é bem assim. É diferente. É mais confuso, sabe? O sono geralmente começa naquele estágio 1 do sono não REM. Só existem 2 exceções. No primeiro trimestre de vida e em pacientes que têm narcolepsia, que é uma doença genética relativamente rara, que bagunça o seu sono completamente. Muito bem. E aí tem outro dado fundamental, prático para a gente.
O que determina, a principal determinante da duração, aqui eu escrevi 3, 4 e aqui 4, mas é a mesma coisa. O principal determinante da duração do estágio 3, 4 é a duração do período prévio de vigília. E por que isso é importante? Porque todos nós queremos promover esse estágio de sono. Sabe por quê? Este é o sono reparador. Quando você acorda super bem disposto, pronto para matar um leão, é porque você teve períodos, plural, de sono profundo, ou sono delta, ou sono do estágio 3, 4, mais longos. Entende? E aí você acorda realmente descansado, sabe? Muito bem. E outra coisa curiosa é que os períodos de sono profundo aumentam por volta dos 5 anos de idade, que é o período em que as crianças param de dormir durante o dia. Tá? Outra coisa extremamente que eu acho fascinante, durante o sono REM, aquele estágio em que a gente sonha, o corpo fica em paralisia muscular completa. A gente não lembra, porque a gente está dormindo. O sono REM é um período de sono bastante profundo também. A gente não lembra, mas a gente não consegue se mexer durante o sono REM. Acredita-se que isso seja uma característica de preservação da espécie. Porque quando você sonha, imagina que você está sonhando e está brigando com alguém. Se você está dormindo num lugar perigoso, você poderia cair, você poderia chamar a atenção de um predador. Né? Então, acredita-se que esse esquema ele perpetua a espécie. Essa história de paralisia completa. Muito bem. Então, eu falei assim sobre as características gerais do sono, e aí vamos falar sobre a infância, que é uma etapa da vida em que tudo muda. Né? As coisas mudam bastante ao longo do desenvolvimento infantil. E o que é normal ou anormal, em termos de sono, depende, em primeiríssimo lugar, da idade de quem a gente está falando. Tá? Quando o bebê nasce, o bebê não sabe o que é dia ou noite. Certo? Ele estava dentro do útero, num ambiente bem quentinho, bem escurinho, né? Bem aconchegante, ele não pediu para sair, a gente que obrigou ele a sair. E ele já tem ciclos de vigília e sono dentro da barriga da mãe. Quando ele acorda, para ele é tudo igual. A gente diz que o relógio biológico ainda não se estabeleceu. Por isso que o bebê dorme a qualquer hora, acorda a qualquer hora. Depois, o relógio biológico, em termos técnicos, o ciclo circadiano se instala, e aí ele vai aprendendo, a retina vai trabalhando, ele vai aprendendo o que é dia, o que é noite, e aí, por volta de 6 meses somente, o bebê começa a consolidar o sono à noite. Tem pais que me dizem que, não, meu filho dormiu a noite toda desde os 3 meses. Isso, para mim, equivale a ganhar na Mega Sena. Porque é muito raro. É muito raro. Né? Bom, outra coisa crucial para todo mundo sair daqui conhecendo. Nós dormimos em ciclos de sono. Nós não temos um único ciclo de sono. Nós temos vários ciclos durante uma noite de sono. E, surpresa, os ciclos de sono da criança pequena, do bebê, são menores. Portanto, o bebê tem muito mais oportunidade para acordar no meio da noite do que nós. Essa é uma diferença fisiológica, normal, básica, entre crianças e adultos. Tá? O nosso ciclo de sono do adulto dura 90, 100 minutos. O ciclo de sono do bebê, assim que nasceu, 20 minutos, 30 minutos. Quando a mãe chega com olheiras no consultório do pediatra e fala: meu filho não dorme, dorme sim. Porque ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Né? Tá? Muito bem. E ao fim de cada ciclo de sono, isso acontece totalmente à nossa revelia, né? Isso é fisiológico, isso é um processo natural e espontâneo. Ao fim de cada ciclo de sono, a criança e nós também superficializamos o sono, a gente se mexe na cama, coça a cabeça,
tem gente que muda de lugar, né? E às vezes chega a acordar, às vezes a gente acorda. Muito bem. Aí tem a chamada arquitetura do sono. Tá? Isso aqui é o sono das crianças, mas é uma representação simbólica do sono das crianças, de um adulto jovem e de uma pessoa idosa. Né? Para mim, idoso é quem tem mais de 80 anos. Vocês concordam com essa classificação? Então, olha como isso aqui, gente, a princípio é fisiológico, isso é natural. Por que o adulto dorme, volta a dormir durante o dia? Por que o idoso volta a dormir durante o dia? Porque ele picota o sono, ele volta a picotar o sono. Afirma-se que uma das coisas é que o idoso começa a produzir menos melatonina. Por isso que tem um monte de gente idosa tomando melatonina. E o sono melhora quando eles tomam melatonina. Tá? Então, olha aqui. A criança pequena, ela tem o primeiro estágio profundo de sono dela é mais longo, depois ela tem pouco. Né? Aqui, o adulto jovem tem menos, o adulto jovem tem mais REM, né? E o idoso tem pouco REM. Tem pouco REM e isso atrapalha a saúde do idoso. Por que ele tem pouco sono REM? Sonha menos, porque ele picota mais o sono, o sono dele fica mais superficial, menos reparador, cansaço, sonolência diurna. Tá? Muito bem. E aí, a proporção de sono entre os dois estágios principais vai caindo. Tem menos REM a partir dos, olha aqui, a partir dos 30 anos, né? 33, ó, vai caindo. Então, a gente que se cuide. Nós podemos melhorar o nosso sono também. Essa aula, essa apresentação, não é aula, vale para vocês também. Tá? Nós podemos melhorar o nosso sono. Tá bem? Muito bem. Então, rapidinho aqui, deixa eu só mostrar. Tem alguns detalhes técnicos aqui que eu não vou apresentar, mas é exatamente assim que funciona essa ciclagem do sono de todos nós. Todos nós. Nós começamos acordados. Aí há uma mudança fisiológica na maneira como o cérebro funciona. Lembrem-se que o cérebro produz atividade elétrica. Nós pensamos e raciocinamos e sentimos e sonhamos graças à atividade elétrica do cérebro. Então, mas essa atividade vai mudando aos pouquinhos, aí você entra naquele estágio que é o primeiro momento em que você ainda está parcialmente consciente. Se alguém fizer qualquer barulhozinho, você acorda imediatamente, porque é um sono bem superficial. Tenho certeza que vocês lembram desse momento. Né? É um momento em que a gente tem as chamadas mioclonias do sono. Tem gente que fica preocupado com isso, né? Dá aquelas coisas. Você tem a sensação de que está caindo em um abismo, né? Vocês têm também ou só eu tenho? Isso é uma sensação, sabe, é uma ilusão que o nosso cérebro cria. Que bom que eu estou vivo. Você procurar um médico. Pois é. Mas isso é absolutamente fisiológico, não por isso. Isso é fisiológico e acontece com todo mundo. Tá? Esses incidentes da transição vigília-sono são mais comuns quando a gente está mais cansado. Então, por exemplo, numa sessão clínica dentro de um hospital, você consegue ver, assim, do fundo, quem estava de plantão, pelas pessoas que ficam... Sério mesmo, não é isso? Você vê os caras, às vezes, tendo mioclonia, é porque o cara passou a noite em claro. Entendeu? Olha aqui. Aí, estágio 2, surgem características importantes na atividade elétrica do cérebro. Finalmente ele vai para o estágio 3, e aí é quando o tal sono profundo de ondas delta começam a ocupar uma parte significativa do sono. E é aqui que a gente está começando a descansar. Entendeu? E aí, quando a gente vai dormir, a gente está muito cansado, tem um período um pouquinho mais longo de sono profundo, e aí tem coisinha de nada de sono REM,
sonha ou não, é um período muito breve de sono REM para começar um novo ciclo de sono. Tem um tempo específico de cada ciclo? Olha, depende da idade. Uma criança pequenininha, os ciclos são muito breves. Seus ciclos devem durar 80, 90, 100 minutos. Tá? Um adulto tem 4, 5 ciclos de sono numa noite. Uma criança pequena pode ter 10, 12 ciclos de sono. Aquelas pessoas que deitam assim para descansar e acordam renovadas em meia hora. Assim. Este é o sono diurno. Né? Isso. Este é o sono diurno, que pode ser reparador também. Este sono, por definição, ele não é profundo, salvo exceções, né? Ele não costuma ser profundo, ele tende a ser um sono mais superficial. Algumas pessoas me dizem que esse cochilo é muito útil para a pessoa voltar a funcionar. Né? Todos nós, depois do almoço, temos um período de sonolência, todos nós, que é quando o tubo digestivo está processando o alimento. Essa sonolênciazinha, ela é passageira, ela é superficial e ela é facilmente superável. Uma das recomendações que eu dou para todo mundo é não deixar o filho maior de 5 anos dormir durante o dia. Tá? Eu vou explicar já já porquê. Tá bom? Muito bem. Então está aqui uma representação de como é que é uma noite de sono. Repara que você tem vigília, REM, estágios do sono, tá? E aqui você tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro, quarto, quinto ciclo, tá? Os sonhos se acumulam na segunda metade do período noturno. Por isso que quem dorme pouco tende a ficar mal-humorado, excetuando o governador de São Paulo, João Dória, que diz que só dorme 4 horas por noite e está muito bem, obrigado. Eu tenho minhas dores, mas a primeira metade, enfim, assim, a grosso modo, a primeira metade da noite é a fisiologia, é a bioquímica, é a parte física da recuperação. E a segunda metade da noite é a parte psíquica. Nós precisamos dos sonhos para resolver conflitos. Sabe como é que é? Dar aquela resposta que você não conseguiu dar durante o dia. Sabe? Não sei se é freudiano. Pode ser freudiano também. Carol depois pode dar a opinião dela sobre isso. Sim. Bem lembrado, bem lembrado. Este é um argumento poderoso para os meninos. Você quer crescer? Quer ficar mais alto? Então, olha aqui, tem que dormir cedo para dormir profundamente. As crianças só secretam o hormônio do crescimento, o GH, durante o sono profundo. É o único momento das 24 horas do dia que a criança secreta o GH. É na parte em que você tem sono profundo. Como o sono profundo tende a se acumular no início da noite, tá? Ela costuma ser no início da noite. Tá bom? Muito bem. Então, repare aqui. No último ciclo, você sonha mais, né? Bastante. Certo? Em compensação, tem menos sono profundo no final da noite de sono. Tá? O que eu estou querendo dizer, o que eu queria enfatizar é o seguinte. Todas essas etapas são importantes para a saúde do sono. Sabe? No fundo, você precisa de tudo isso. Sabe? Os despertares são mais frequentes no final, na segunda metade. Porque você já não está mais tão cansado. Entendeu? Gente, tudo bem. Bom, isso aqui é só para vocês conhecerem que existe um exame chamado polissonografia, que é um exame que às vezes o médico pede para entender o que está acontecendo com a qualidade do sono. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não preciso, mas é um exame que pode ser muito útil para avaliar o problema do sono. Oi? Uma vez o médico ensinou Para você fazer. o meu Seu filho filho. veio no
botou aqueles troços. Cheio de eletrodo. Olha, eu fiquei muito pé da vida, porque não há condições de ninguém dormir com aquilo. Perfeito. Não tem alguma coisa... Isso foi há alguns anos, não foi? Foi há vários Não, anos? a minha amiga fez uns beijos. Mesma coisa. Ela me mostrou a foto dela Não. toda. Olha, hoje em dia, Parecia Silence of the Lambs, sabe? Assim, gente. E ela não, com certeza, e me falaram no exame inconclusive, because they never go to the REM. isso é horrível. Olha, esse é um grande problema, porque é o seguinte, você tem que ir para o hospital, dormir numa cama que não é a sua, né? Num ambiente totalmente hostil para a criança, e a criança não vai dormir do jeito que ela dorme em casa. Então, qual é o avanço recente? Fazer a polissonografia em casa. Ela foi em casa. E não funcionou. Se você ver a Não, foto são que muitos. eles fizeram, São muitas. O que você pode fazer, fica mais caro, mas uma coisa que ela poderia tentar fazer seria treinar a criança. Colocar menos eletrodos, sabe? Para a criança ir se acostumando e depois vai aumentando. Porque você coloca eletrodos para captar os movimentos dos olhos, então é um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Você coloca umas coisinhas aqui para ver o fluxo de ar. Então fica incomodando, né? Fica ali. E você coloca um monte de eletrodo em volta da cabeça. Então, tem criança que fica muito incomodada assim. A parte que me incomodava mais era botar a criança num laboratório de sono, que é um local hostil por definição, né? Mas recentemente eu tenho, quando eu peço esse exame, eu chamo uma pessoa para ir fazer em casa e geralmente funciona. Tá? Muito bem. Bom, então, alguém me responde a pergunta, por que a gente dorme? Estou falando a beça aqui sobre o sono. Restaurar? Mas por que tem que restaurar a energia? Basta dar uma sentada aqui, respirar fundo. Né? É uma pergunta interessante. E se eu te disser que o cérebro faz qualquer coisa menos ser desligado durante o sono? Pelo contrário, o cérebro trabalha a beça durante o sono. O meu sim. É prazeroso. Isso é um sinal de que você dorme bem. Olha, a resposta é: não sabemos exatamente por que temos que dormir. Mas temos algumas boas suspeitas. Primeiro de tudo, existe um processo de limpeza bioquímica. Ao longo do dia, ainda mais ao longo de um dia estressante, os seus neurônios vão trabalhando e vão gerando subprodutos do processo metabólico. E aí, o neurônio tem que dar, aqueles neurônios que estão trabalhando muito, tem que dar uma alentecida para outras células fazerem um trabalho de limpeza bioquímica. Tá? Isso de fato acontece durante o sono. Existe um mecanismo de reparo celular. As células precisam de reparo também, não é só o nosso carro, não. As células têm um mecanismo de reparo do DNA, de reparo das organelas. Isso precisa acontecer e no cérebro acontece sobretudo durante o sono. Tá? A memória se fortalece durante o sono. A gente realmente aprende o que estudou na escola durante o sono. Isto não é um argumento para incentivar a criança a dormir na escola, durante a aula. É um argumento para ela dormir à noite, na hora certa, para ela consolidar o que ela aprendeu. Tá? E os sonhos têm, com certeza, uma relação com o nosso equilíbrio psicológico. Nenhuma dúvida a esse respeito. Muito bem. O sono traz benefícios físicos e psicológicos óbvios. Se você sofrer privação de sono, isso já foi estudado, com prisioneiro de guerra, né, com inúmeras situações. Se você privar alguém de dormir, chega um momento em que o sono invade o cérebro, literalmente invasão do cérebro. Eu já vivi essa experiência em tempo de residência médica. Você está ali virado sem dormir há muito tempo, chega uma hora, eu já consegui uma vez dormir em pé. Juro por Deus que eu consegui a proeza de dormir por alguns minutos em pé. Não caí, não sei como, mas eu não caí. Porque o sono invadiu a consciência. Isso acontece. Mas, passa ali, por favor. Então, várias doenças se tornam mais frequentes no estado de privação de sono. É um estado que nenhum de nós merece passar. Nós passamos, infelizmente,
às vezes passamos. Quando a gente tem filho pequeno em casa, a gente tem um período de 1, 2, às vezes 3 anos de privação de sono. Eu tenho um filho de 2 anos em casa. Sábado para domingo, boa parte da madrugada, sem dormir. E aí? Quem mandou ser pai, né? Quem mandou ser pai? Então, dá um mal-estar, porque você não está no seu estado natural de descanso, de fisiologia. Então, as coisas funcionam mal, é assim mesmo, né? Bom, a função imunológica ela é aperfeiçoada, com certeza. E eu já falei sobre a secreção de hormônio do crescimento. E uma coisa que vocês, por favor, prestem atenção ao seu filho depois de uma boa noite de sono. Repara no tom de voz dele. Presta atenção aos detalhes. Olha para a carinha dele. Em geral, isso acontece na minha casa 100% das vezes, quando os meus filhos dormem muito bem, a sensação que eu tenho é que o cérebro ficou crocante. Ficou novinho em folha. Está tudo novinho ali. O humor dele, ele está nas nuvens. Entende? Porque o cérebro está limpinho, renovado, para enfrentar os desafios da British School. A gente não lembra, mas isso aqui cansa, né? Aprender é um bombardeio de informações, de novidades. O cérebro tem que estar pronto para isso, né? Bem, agora eu vou chegar na parte mais importante da palestra, que é o sono do seu filho. Tá? A gente vai ter tempo para debater. Tem um errinho ali, desculpem, isso foi 1h da manhã ontem. E aí eu tenho a nobre e difícil missão de dizer para vocês que uma criança de 4 anos, viu, Leandro? Fique sabendo você aqui, ó. Uma criança de 4 anos tem que dormir quase 12 horas de sono nas 24 horas. O sono diurno vai minguando, né? A partir dos 4, 5 anos, ninguém precisa dormir durante o dia. Se dormir bem à noite. Entendeu? Se a criança dormir mal à noite e passar a dormir durante o dia para compensar o sono noturno, eu instalo um ciclo vicioso. Esse aqui é o problema de deixar uma criança maior dormir durante o dia. Aí ela dorme durante o dia, o sono diurno adia o sono da noite, ela vai dormir mais tarde, acorda cansada, vai para a escola, não funciona bem, chega em casa morrendo de sono, dorme durante o dia. Isso vai se perpetuando e às vezes até piorando por causa desse mau hábito. Tudo é uma questão de hábito. Deixar uma criança maior de 5 anos dormir durante o dia, como regra, uma vez na vida, não machuca ninguém, mas como regra, ele torna-se um mau hábito. Por quê? Porque após os 5 anos de idade, o sono diurno rouba o sono noturno. E 1 hora de sono diurno é muitas vezes pior do que 1 hora de sono noturno. Não dá para trocar, entendeu? Você está comparando carne de 5ª categoria com filé mignon. A gente quer que nossos filhos comam filé mignon, não? Vocês concordam? Muito bem. Então vamos lá. E aí entra a realidade. O que eu mostrei aqui é o ideal e agora vem a realidade. Uma pesquisa nos Estados Unidos em 2017, talvez isso já esteja pior ainda, mostrou que em crianças escolares de 6 a 10 anos, elas deveriam estar dormindo quase 11 horas nas 24 horas, mas elas de fato dormiam menos de 9 horas de sono, 8 horas e meia. E isso aqui se chama privação de sono. Ponto. Não escapa. Privação de sono. Vai funcionar de maneira ideal? Não, não vai funcionar de maneira ideal. Vai aprender tudo que poderia aprender nas aulas? Não. E aí eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Não é? Muito bem. Mas por que dormir cedo é importante? Primeiro, porque a nossa escola começa cedo. Né? Segundo, porque as crianças, juro que não fui eu quem escolheu isso, tá, gente? Não fui eu que decidiu isso aqui. Isso é a fisiologia da criança. Se a criança dormir depois das 9 horas, ela vai demorar mais a dormir. Fato. Ela vai acordar mais no meio da noite. Ela vai dormir menos naquela noite de sono.
e ela vai, a longo prazo, ter uma maior incidência de problemas de comportamento. Então, olha o que você está escolhendo quando você deixa o seu filho te enganar, te iludir, te manipular. Né? As crianças são mestres na arte de manipulação. Ah, mãe, eu quero uma água aqui. Não, gosto de água aí. Não, mãe, eu vou no banheiro agora. Pô, pai, você vai deixar no banheiro? Então, é uma coisa atrás da outra. Não, peraí, eu vou dar um beijo na minha mãe agora. Ele vai encontrando argumentos. Né? Então, a gente tem que dar um chega. Qualquer distúrbio do comportamento, qualquer um, agressividade, mau humor, ansiedade, depressão, TDAH, distúrbio do comportamento, isso aqui é genérico. Tá? Então, eu considero isso muito importante. Essa tabela aqui, eu não vou ter tempo para mergulhar nela, ela tem um monte de informações. Por favor, não recebam isso aqui como uma ditadura. Mas é o seguinte, como é que a gente usa essa tabela? Se o seu filho tem 6 anos, se ele tem 6 anos, e ele tem que acordar às 6:30 da manhã, ele deveria estar na cama, dormindo 7:30 da noite. E aí qual é o problema? Nós somos, o carioca e o brasileiro em geral, é notívago. Né? A nossa cultura é notívaga. Lisa, que morou nos Estados Unidos, a vida... 5 horas da noite, Poxa, o americano 7 horas está todo mundo dormindo cedo, a gente não. Infelizmente, nesse ponto, o brasileiro leva desvantagem. O nosso principal jornal televisivo começa às 8:30 da noite. É um absurdo, gente. Eu vou escrever uma carta para a TV Globo solicitando que eles antecipem, porque é um absurdo. Oi? E as crianças mais novas, 3, 4 anos? Pois é, isso aqui está só a partir dos 5 anos, por uma razão muito simples. Porque a partir dos 5 anos elas não dormem mais durante o dia. Né? A criança de 3, 4 anos, se ela dormir durante o dia, e ela pode e deve dormir durante o dia, você tem que descontar. Então, por exemplo, se o seu filho tem 3 anos e dorme 1h30 por dia, você desconta um pouquinho aqui. Tá? Mas lembra que a criança de 3 anos tem que dormir mais. A criança de 3 anos tem que dormir 12 horas por dia. Ok? Bom, fala. Por exemplo, o meu filho nunca na vida dormiu 12 horas por dia. Ele naturalmente dorme 10 horas. Se eu deixar assim, dormir uma noite perfeita, 10 horas. 10 horas. Com 10 horas ele acorda recarregado. Aí ele acorda maravilhoso, super bem. Super bem. Tá. Isso é uma coisa natural dele, eu Olha. posso respeitar isso, eu tenho que tentar forçar de alguma forma. Não, olha, a princípio, acho, se ele acorda muito bem, se ele não tem disfunção comportamental, e se ele vai dormir cedo, tem que dormir cedo. Tá? Eu não me incomodo tanto. 10 horas por noite de sono, tirando as crianças muito pequenas, está razoável. Tá? Isso aqui é o ideal, né? Isso aqui é uma referência de ideal. Agora, alguns pais me dizem assim, não, meu filho precisa dormir pouco, porque o pai dorme pouco. E aí eu sempre digo, o sono é um hábito. Tá? E é um hábito que vai se sedimentando ao longo dos anos. Então, em geral, a criança que dorme mal, vai dormir mal na idade adulta também, porque é um hábito que vai se consolidando com o tempo. Tá? Mas se o seu filho acorda bem, por mim, está razoável. Tá? Ok? Muito bem, gente. A frase mais importante que eu quero dizer, eu vou entrar na parte bem prática, agora eu vou correr um pouquinho, e depois a gente abre para perguntas. Tá? A frase mais importante que eu quero dizer a vocês, isso vale sobretudo para quem tem criança pequena em casa, é que as crianças precisam aprender a dormir sozinhas. Tá? Nenhuma criança sabe dormir sozinha. Por uma razão muito simples. Quando ela passou a existir, ela estava dentro da barriga da mãe. Quando a criança nasce, a mãe é uma extensão dela. Né? Ela e a mãe são uma coisa só. Né? Então, ela está ali, a mãe está do lado dela. Sabe? Enfim, a mãe é ela é a mãe. Então, ela precisa aprender. Quando ela se dá conta de que a mãe é uma pessoa e ela é outra pessoa, já dá uma crise psicológica, crise existencial ali. Mas, aí ela tem que aprender a dormir sozinha.
Se você não submeter o seu filho a essa experiência, ele não vai aprender. Porque não é mágica. Eu só aprendo aquilo que eu tento fazer, né? Ninguém aprende a jogar futebol assistindo futebol na TV ou ouvindo uma aula teórica sobre futebol. Eu só vou aprender a jogar futebol chutando a bola. Então, essa parte ela é delicada porque a gente tem que submeter o filho a esse, entre aspas, sofrimento de ficar sozinho na cama para dormir. Na verdade, dependendo, tem um que já dorme sozinho de natureza. É raro. Alguns pais me dizem... Olha, sempre foi assim. Sempre alguns pais me dizem isso. Olha, meu filho sempre dormiu bem. E aí, Magda, você e o Fernando são dois sortudos. Não, outro não. Não só. Não, mas pelo menos um. Salvou um, poxa. Né? Tá bom, né? Olha, isso depende muito da cultura também. Nós brasileiros somos seres pegajosos, né? A gente é pegajoso, a gente quer ficar grudado com o filho, a gente quer que o filho durma na cama, agarrado. Os franceses, deu 4, 5 meses de vida, caminha, au revoir, bon nuit, um abraço. É uma coisa cultural do francês. Talvez por isso me dizem que as crianças francesas são mais educadas que as brasileiras. Talvez seja por isso. Bom, então, gente, essa frase aqui é importante. Tá? O que pode atrapalhar o sono? Oi? Começar sobre o ponto anterior. Tem algum malefício dormir agarrado com a criança, assim mesmo que a criança não queira ficar lá? Querida, uma vez na Não te vida, incomodar. eu acho que está tudo bem. Agora, se isso for uma rotina, as pessoas vão dormir menos bem do que se dormirem sozinhas. Mas, por exemplo, se o hábito for, leva pra caminha, lê uma historinha, fica ali 15 minutos, meia hora e a criança dorme. Isso é um mau hábito? Deixa eu responder daqui a 5 minutos. Isso é um mau hábito porque você está associando o sono a essa experiência. Você vai entender. Bom, o que atrapalha o sono? Coisas rápidas, cólicas, esses tremores que eu descrevi agora há pouco, no primeiro ano de vida, são muito comuns às vezes. Ranger os dentes, às vezes a criança acorda porque está rangendo os próprios dentes. Aquela coisa de bater a cabeça no travesseiro, algumas crianças têm isso. Pesadelos, são comuns, né? Pediram para eu falar um pouquinho sobre pesadelos. Os pesadelos são fisiológicos também, principalmente em crianças pequenas, né? Pesadelo e medo na hora de dormir, eles são muito similares em termos de significado na vida psíquica da criança. É natural e a criança precisa ser tranquilizada. Não adianta trancar a porta. Você vai dormir, é só um pesadelo. Não, a criança pesadelo é assustador, né? Até hoje vocês têm pesadelo de vez em quando, não tem? Uma vez na vida? Não tem? Pesadelo sempre assusta muito. Imagina uma criança pequena que está passando por essa experiência. Então é preciso ser um pouco paciente, conversar. A gente não deve falar sobre o pesadelo no meio da noite, porque lembrem que à noite tudo é mais assombroso, né? À noite, nossos medos ficam maiores. Então, deixa para comentar o pesadelo durante o dia, quando o sol estiver a pino, você fala sobre o pesadelo. Xixi na cama também atrapalha. Se a criança tem dificuldade para respirar, isso aqui é uma parte importante do trabalho do pediatra. Roncos atrapalham. O ronco no adulto quase sempre digamos assim, tolerável, exceto para o cônjuge, é o ronco tolerável, né? Mas na criança o ronco sempre é um sinal de alerta. Tá? De que pode haver obstrução da respiração. Tá? Uma vez na vida não me incomoda, mas quando o ronco é frequente e alto, temos que procurar um médico. Esse Tá? ranger de dentes, Olha, você 50% das crianças rangem o dente de vez em quando. Range um pouquinho, não machuca ninguém. Mas tem criança que range a ponto de gastar as cúspides dos dentes. E faz um barulho alto e ela acorda com o barulho do ranger. Tá? Bom, e aí tem as telas. Tem o problema moderno das telas, que são um problemão, né? A gente falou bastante sobre isso em junho, não vou me deter aqui, né? Mas é um problema deixar a criança ir para a cama com a tela. Não, por favor, não façam isso. Não deixem isso acontecer. Tá? Bom, vamos falar sério? Vamos falar sério agora? Stop?
Seu filho dorme em horários muito variáveis a cada dia? Varia muito de um dia para o outro? Sim ou não? Que bom. Você permite que ele use celular, tablet ou TV na cama? Alguém permite? Levante a mão. Lisa. Miss Lisa Diamond. É difícil. Hã? Nunca. A TV adia o sono. A TV mexe no conteúdo dos sonhos. A TV excita a mente. Não é uma boa companhia para ir dormir. Agora, quanto tempo antes tem que 30 minutos. Enfim, alguns estudos falam em 1 hora sem tela antes de dormir. Eu acho que 30 minutos é um período razoável. Lá em casa a gente vai desmamando, né? O iPad 1 hora antes, Perfeito. guardado. Aí televisão, aí senta todo mundo no sofá, aquela televisãozinha pra ir dando sono, aí desliga, meia hora, vamos pra casa. Acho a sua regra espetacular. Tá? Vamos, né? A televisão, para muita gente diz, ah não, sem TV eu não durmo. Não consigo dormir sem a TV. E o porquê? Qual é a explicação técnica para isso? É que a pessoa condicionou o sono. Como o sono é um hábito, todo hábito é condicionável. Por que tem gente que quando viaja, até mesmo adultos, quando viajam levam o travesseiro, né? De vez em quando eu vejo um adulto carregando o travesseiro no aeroporto. Por que a pessoa leva o travesseiro? Porque ela precisa daquele instrumentozinho ali para botar a cabeça e se sentir confortável para dormir. O sono é condicionado. A TV, o barulhinho da TV condicionou a pessoa a dormir. Mas esse sono não tem a mesma qualidade se ela enfrentar esse mau hábito, descondicionar e passar a dormir em silêncio. Te garanto que o sono vai melhorar de qualidade. Bom, por acaso é difícil acordar o seu filho de manhã para vir para a escola? Sim. Ele está mal-humorado quando acorda? Sim. Ele xinga alguém? Sim. Ele quer chutar alguém? Sim. Ele dorme a caminho da escola? Ou pior ainda, no meio da aula? No caminho? Dorme no caminho? Ele dorme à tarde? Mais de 2 horas? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, Houston, we have a problem. Vocês vão ter que entrar em contato com a NASA para discutir essa história aí do sono. Tá? Se você respondeu sim a 2 perguntas, caput. Já era. Entendeu, gente? Não, brincadeira. Aqui, brincadeira. Gente, olha aqui, olha aqui. O sono é programável. O sono é programável. Você sempre pode melhorar o sono. Aqui são as nuvens negras do problema. Você vai enfrentar uma tempestade para melhorar, para resolver esse é um problema. Se você quiser que o seu futuro seja mais colorido e ensolarado, você vai ter que enfrentar isso. Tá? Bom, quanto menor for a criança, maior o seu potencial de dormir bem. É mais difícil reprogramar o sono de um adulto, mas não é impossível. Tá? Quando você for, se você precisar ir a um médico falar disso, você deve fazer uma descrição minuciosa, incluindo os horários de todas as sonecas e as circunstâncias em que o sono ocorre. Às vezes a gente pede uma radiografia dessa região aqui, do cavum, para ver se a adenoide está grande. Tá? Tirou, né? Muita gente tira para poder dormir melhor. Isso. Às vezes ajuda bastante. Esse exame pode ser pedido, às vezes a gente pede. E deixa eu falar agora nos meus minutos finais sobre o problema do sono mais comum nos primeiros anos de vida. Se chama distúrbio de associação do início do sono, que é a tua pergunta que você fez para mim. É a tua pergunta. Nos primeiros 3 anos de vida, é o maior problema que a gente enfrenta. Tá? Muitos bebês começam a acordar várias vezes no meio da noite, no 2º semestre de vida. Isso é fisiológico. A criança está mudando os padrões de sono dela e ela começa a despertar mais. Acontece. E às vezes os pais reagem mal a essa característica normal, sabe como? Levando a criança para a cama. Então,
dormir, se o seu filho tiver um quarto dele, levar o seu filho para dormir na sua cama, no seu quarto, após os 6 meses de vida, não é uma boa estratégia se você está pensando em ter um bom padrão de sono no futuro. Tá? Bom, a origem do problema, a origem disso aqui é o modo como você põe a criança para dormir. Esse é o problema. Porque você condiciona o sono no início da noite de sono. Tudo que acontece em volta da criança, logo antes dela dormir, é condicionante. Entendeu? Então, às vezes o problema é precipitado por uma doença. Eu vejo muito, como eu lido às vezes com doença um pouco mais grave, os pais, quando a doença acaba, os pais ficam super ansiosos. E aí querem cercar a criança de todos os cuidados possíveis. E isso prejudica o sono da criança. Muito bem, rapidinho, olha. Menino de 13 meses, a mãe chega no consultório com aquelas olheiras que parecem crateras, fala assim, olha, já tentei de tudo. Você é a minha última esperança. Esse menino está acabando comigo e acho que já acabou com o meu casamento. Aí ela fala assim, ó, ele acorda 5, 6 vezes toda noite e chora sem parar. Se eu não colocar ele no colo, se ele não ficar segurando no meu peito, ou então eu preciso colocar ele no carrinho e ficar balançando ele no carrinho, ou então botar no carro. Aí teve uma mãe que falou assim, eu tenho que deitar no chão com ele tem que ficar segurando meu cotovelo para ele voltar a dormir. Muito bem. Essa criança aqui, a mãe dá o peito para ele, cada vez que ele acorda, a mãe dá o peito para ele amamenta, assim que ele amamenta, ele faz aquela carinha de paz absoluta, né? Parece uma Mahatma Gandhi ali, aí dorme com a maior tranquilidade e daqui a pouco recomeça tudo de novo. O que está acontecendo? Ciclos de sono. Ele tem mais um ciclo de sono, aí ele acorda, está morrendo de sono, mas ele não sabe dormir sem estar com o peito na boca. Condicionou. O sono dele está condicionado. Só dorme. Ele está com fome? Claro que não. Vocês têm fome de madrugada? Não. Você é a exceção. Não, em geral ninguém tem fome de madrugada. Se você acordar, se você comeu muito mal na véspera, e se você acordar, pode até ser que dê fome. Mas ninguém tem fome dormindo. Essa criança, qual era o problema? O problema era a rotina de sono. Certo? E aí, deu um trabalhozinho. A mãe tentou Muricalme, sono leve. Aí a pessoa começa a recorrer a medicamento, achando que o problema é medicamento. Né? E aí, eu sentei com a mãe, conversei com ela, olha aqui, vem cá, vamos ter uma conversa séria. Vamos mudar o hábito. Vai ser difícil nos primeiros dias, mas eu te garanto que o sono vai melhorar de qualidade. Te garanto. E foi melhorando. Né? O sono vai melhorando se você fizer as coisas certas. Tá? O que fazer? Você vai identificar os horários, o local em que a criança dorme, hábitos alimentares noturnos e a rotina da hora de dormir. A gente chama de rotina pré-sono. Prestem atenção ao que acontece com o seu filho logo antes dele dormir. Aqueles 30, 60 minutos antes dele dormir, como ele já intuitivamente entendeu e programou para a criança dormir bem. Né? Você pode usar, às vezes, você pode usar o diário de sono, está disponível na internet, sabe? E você pode ir sombreando o trecho que a criança está dormindo, para depois levar no seu pediatra e você conversar com ele sobre isso. Pode ser bastante útil. Tá bem? Os medicamentos raramente são indicados. Raramente. A melatonina, eu concedo que a melatonina pode ser usada, porque ela tem poucos efeitos colaterais, mas ela pode ajudar durante uma fase. Não. Se o problema é a associação do sono, sem nada, é só mudar o hábito. Só reprogramar o hábito. Isso. E aí, só para vocês saberem, o bebê, Carol,
tem que dormir de barriguinha para cima. Certo? Isso foi descoberto somente nos anos 90. Até os anos 90, as crianças dormiam de bruços, desde o comecinho, desde os primeiros meses. Aí 2 estudos científicos mostraram que se você bota a criança para dormir de barriguinha para cima, a incidência de morte súbita no primeiro ano de vida cai absurdamente. Isso aqui é uma tragédia, né, que acontece de vez em quando até hoje, uma tragédia absurda. A criança morre, a criança deita na cama absolutamente bem, e quando os pais vão ver, a criança está morta. E aí, a incidência dessa síndrome caiu absurdamente com essa simples mudança de hábito. Isso é maravilhoso, né? Bom, mais algumas dicas. A rotina pré-sono, esses 30 minutos antes da hora de dormir, tem que ser monótona e repetitiva. Nada de lutar de Star Wars com seu filho logo antes dele dormir. Tá? Nada de TV, de programa, de luta, né? Enfim. A criança deve deitar e levantar nos mesmos horários. Ser rotineiro ajuda quando o assunto é sono. TV, celular, videogame, etc., proibidos na cama. Quarto tão escuro e silencioso quanto possível. Uma luzinha de canto, se a criança tem muito medo do escuro, é melhor permitir uma luz de canto. Tá? Se ela ficar com medo, paciência. Se ela achar que um dinossauro vai entrar no quarto, você bota uma luzinha, que ela tem luzinha bem fraquinha atualmente, né? Após 6 meses de vida, aí vem uma parte difícil. Após 6 meses de vida, sem comida à noite. Ah, mas ele acorda de madrugada, se eu der uma mamadeira, dorme mais rápido. Você está perpetuando o problema se der a mamadeira. Perpetuando o problema. Simples assim. Tá? Ah, mas eu me sinto bem, Dani. Beleza. Por favor, não sou eu que vou bater na sua porta te proibir. Mas saiba o que você está comprando. Tá? Muito bem. A gente só fala de medos durante o dia, tá? Na luz do dia. Muito bem. Dormir a noite toda sem intervenção dos pais é um padrão que a criança é capaz de aprender se os pais deixarem. Eu preciso deixar ele dormir sozinho para ele aprender. Tá? O sono do bebê tem uma grande plasticidade, ou seja, ele é facilmente reprogramável. O tratamento daquele problema que eu mencionei inclui redução gradual do envolvimento dos pais e dos cuidadores no início do sono. Se você for pesquisar no Google, eles falam em gradual extinction, extinção gradual. Tá? Não é para você let the baby cry out. Leave him in the room, close the door, next morning I'll talk to you. It doesn't work this way. Você tem que ficar voltando no quarto. You must come back into the room at certain times to, let the baby, to secure the baby and let the baby know that you continue to take care of him. Certo? Suspensão de qualquer alimentação noturna e redução ao mínimo das interações noturnas. Isso aqui é uma coisa delicada, já aconteceu comigo, com o meu filho maior, de às vezes eu entrar no quarto para ver nesse processo aí de transição, e eu senti que ele está angustiado, ele tá nervoso. E aí, gente, isso aqui é uma técnica, mas tem a arte, né? Tem a arte de ser pai e ser mãe. Poxa, esqueça a técnica por um minuto e seja mãe e pai. Já aconteceu de eu botar ele no colo, ficar um pouquinho com ele. Eu sabia que eu estava dando um passo para trás, mas eu também sou humano. Eu também sou humano e eu preciso tranquilizar o meu filho e ficar um pouquinho com ele para ele saber que eu estou ali para ele. Né? Ok? E às vezes é preciso conversar com os pais sobre as ansiedades deles. Tá? Alguns pais de primeira viagem são muito ansiosos. Né? E aí você precisa bater um papo, né? Para ver se melhora. E às vezes encaminhar para um psicólogo. E não se usam sedativos. Tá? Conclusões, finalmente, desta longa apresentação, é porque a gente foi fazendo perguntas e demorou um bocadinho mais. O sono é um hábito que sempre pode ser aperfeiçoado. Certo? Hábitos de sono saudáveis trazem benefícios como melhora da imunidade, bom humor,
que é sempre uma coisa valiosa em casa, né? Maior crescimento, expansão da cognição, melhor rendimento escolar, que é uma coisa que a British School adora, né? Nossos filhos vão funcionar melhor aqui, não tenham dúvida disso, tá? Ok? E etc. Me digam depois o que vocês acham, quais foram os benefícios, tá? Então, gente, muito obrigado por sua atenção. Eu acho que a gente tem... Obrigado.